Pai querido que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome. Agradecemos a Ti por mais um dia de sábado que o Senhor nos concede e por mais uma vez termos a oportunidade de começar esse dia reunidos para aprender mais de Ti e das lições tão valiosas que o Senhor deixou para nós. Pedimos que o Senhor se faça presente, nos guiando durante este estudo, e que o seu santo dos anjos esteja conosco, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Essas bênçãos nós pedimos e agradecemos, no doce nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O nosso estudo hoje ele vai ser um pouco diferente. Muito provavelmente vocês conhecem essa história que eu quero trazer para vocês aqui hoje. E é de uma pessoa assim que, quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre ela, me trouxe assim um sentimento de muita admiração pela mulher que ela foi, por tudo que ela sofreu e por tudo que ela alcançou e conquistou, independente das dificuldades que ela viveu na vida dela. Eu vou compartilhar aqui minha tela, que é onde eu vou fazer algumas anotações. E eu não sei quanto que eu vou anotar, mas eu quero deixar aqui já, porque aí fica certinho. Então, eu acredito que muitos de vocês conheçam a história da Harriet, a Harriet Tubman. E aqui o meu título é Harriet, uma mulher à frente do seu tempo. E então a gente vai começar hoje olhando um pouquinho sobre a história da Harriet. Eu não sei aqui, só para eu saber, quantos aqui chegaram a ler sobre a história dela ou viram, tem acho que um seriado e tem um filme sobre a história dela. Quantos aqui chegaram a assistir ou ver alguma coisa sobre? Só me fala aí no chat, tipo, eu, só para saber. Quantos aqui conhecem a história da Harriet? Tá? Então, vocês conhecem um pouquinho da história dela, isso é muito legal. Muito bom, bastante gente conhece, então vai ser bem legal. Eu espero conseguir trazer algumas informações interessantes. Eu confesso que eu cheguei a ler um pouquinho e cheguei a ver o filme sobre a história dela, que para mim foi algo muito... Vou só fazer um negócio aqui, gente. Eu cheguei a ler e ver o filme, e para mim é uma história muito marcante, mas eu acabei encontrando É meio que uma biografia, mas uma biografia bem curta sobre a vida dela, e confesso que eu fiquei chocada com algumas coisas que eu... Chocada de certa forma, mas não tão chocada, porque por conta da época em que ela viveu, eu acho que era algo esperado, mas que depois eu percebi que no filme mostrou um pouco diferente. Então, eu quero trazer um pouquinho para vocês sobre a história dela. E, como eu falei, eu acredito que eu não vou conseguir terminar tudo hoje, porque é uma história bem complexa, com muitos detalhes. Mas vamos lá. Então, para quem não conhece, a Harriet, o nome dela, ela é conhecida como Harriet Tubman, mas esse não é o nome dela real, tá? Ela nasceu como Araminta Ross, tá? Esse é o nome dela e ela é conhecida frequentemente como Minty. E Harriet, ela foi conhecida como uma condutora na chamada rodovia subterrânea ou rodovia clandestina, tá? Rodovia, não, desculpa, gente, ferrovia. Rodovia subterrânea ou clandestina, que em inglês a gente chama de Underground Railroad. E algo muito interessante sobre essa ferrovia subterrânea, ferrovia clandestina, para quem não conhece da história, é que ela não era uma ferrovia e ela não tinha nada de subterrâneo, tá? A ferrovia subterrânea ou clandestina, ela era um grupo, era uma rede, tá? Um grupo de indivíduos
clandestinos, claro, espalhados ao redor dos Estados Unidos e Canadá, e que ajudavam a migração daqueles que estavam presos à escravidão nos estados do sul dos Estados Unidos, que queriam fugir para o norte. Então, era uma rede de contatos que ajudavam as pessoas a irem do sul, dos estados do sul, para os estados do norte e para o Canadá, tá bom? E ninguém sabe ao certo como essa rede começou, mas a sua primeira menção apareceu em 1831, tá? A primeira menção da ferrovia foi em 1831, depois de um escravo do Kentucky fugir de seu dono, tá? E depois a segunda menção, ela é feita em 1839, mais ou menos, quando um escravo, ele tenta fugir, mas ele acaba sendo capturado, e aí ele, depois de capturado e punido, é claro, ele acaba falando, né, que ele estava usando esse Underground Railroad, essa ferrovia clandestina. E no seu auge, essa ferrovia, esse sistema, consistiu de uma rede complexa de rotas que alcançavam 14 diferentes estados do norte. Então, existiam pontos, né, pessoas espalhadas em 14 estados, formando parte desse sistema, dessa rede de conexão, vamos colocar assim. E é estimado que por volta de 100 mil escravos encontraram liberdade confiando em suas estradas sinuosas. Tá? E por que a gente fala de estradas sinuosas? Porque aqueles que buscavam a liberdade através dessa rede clandestina, eles enfrentavam um percurso extremamente perigoso, que levava eles através de florestas, pântanos, rios, montanhas, e como se tudo isso não bastasse, eles ainda tinham que se desviar de qualquer caçador de escravos que pudessem estar atrás deles. E eram condutores como Harriet que ajudavam essas almas corajosas a navegar através desses terrenos traiçoeiros, tá? E aqui a gente vai ver um pouco melhor, mas eu quero fazer a observação que a maioria dos escravos, quando eles fugiam através dessa ferrovia, eles faziam isso com a ajuda de alguém, com a ajuda de um condutor. E eu já quero fazer aqui a observação de que, embora a Harriet ela tenha tido muita ajuda quando ela estava fugindo para o norte, ela fez boa parte do percurso sozinha, o que foi um feito assim extremamente, assim, inacreditável para aquela época, para muitas das pessoas que conheceram ela. O que a gente não pode negar de maneira nenhuma é que Harriet ela era uma lutadora, tá? Ela insistia que aqueles que estavam ao seu redor tivessem o mesmo espírito lutador. E a sua determinação, a gente vai falar que é uma determinação de aço, ela foi forjada nessa ferrovia clandestina, onde, em especial para ela, quando ela decidiu fugir, voltar atrás significava escravidão, punição severa e possivelmente a morte. Então, para ela, era... Sorry, desculpa, gente. Que é algo que no filme mostra um pouco disso, né? Que para ela tinha duas escolhas. Ou ela buscava a liberdade, ou ela morria. Era essa a escolha dela, e lógico, ela escolheu a liberdade. E o mais incrível é que a Harriet, ela viajou ida e volta por essas estradas na calada da noite, apenas com a sua inteligência e sua fé em Deus para ajudá-la. Se eu não me engano, ela chegou a fazer esse trecho, pelo que eu lembro que eu li, 13 vezes, tá? Para ajudar outras pessoas da família dela e outros escravos da região a fugirem para o norte. E a Harriet, ela nasceu por volta de 1820, em Maryland. Ninguém sabe ao certo se foi realmente em 1820, tá? Não existe um registro exato com relação à data ou o ano em que ela nasceu. Ai, gente, só um segundo que eu preciso arrumar aqui. Só um segundo. Realmente pequeno, não enxergo. Ok.
deixar os comentários para cá para poder ver também. Pronto. Então, ela nasceu em 1820, em Maryland, batizada como mencionei, Araminta Ross, e chamada frequentemente de Minty. E ela adotou o nome de sua mãe, Harriet, após alcançar a liberdade. Então, o nome dela, Harriet Tubman, vem da mãe dela, e Tubman era do marido dela, tá? E um pouquinho sobre a história dela. A Harriet, ela nasceu por volta de 1820, então, e ela começou a trabalhar aos 5 anos de idade, tá? Aos 5 anos de idade, ela foi... Calma aí. Só um segundo, gente. Ela começou a trabalhar aos 5 anos de idade, quando ela foi alugada para fazer tarefas domésticas e trabalhar como babá em uma outra casa, tá? Antes de... E só para colocar um pouco de contexto, todos os filhos, né, nascidos de escravos, eles eram escravos. E até que eles atingissem não uma idade, mas até que eles atingissem um porte, onde eles estivessem aptos a trabalhar, eles viviam até que uma vida tranquila. Eu coloco tranquila entre aspas, porque não era uma vida tranquila, né, gente? Mas ela tinha liberdade de ficar com as crianças, brincando ali, sem ter que trabalhar. Porém, aos 5 anos de idade, a dona dela viu que ela já enxergou nela uma aptidão para trabalhar. Então, aos 5 anos de idade, ela foi alugada, tá? E aqui, só uma observação. Eu vou pular um pouco de certa forma, da história, porque eu não quero entrar em detalhes do que ela sofreu aos 5 anos de idade. Porque ela começou trabalhando para uma moça, eu esqueci o nome dela, era Mrs. Deixa eu só ver se eu acho aqui. Ela trabalhou para uma moça, Mrs. Cook, tá? Só para vocês saberem. Ela trabalhou para essa senhora, e essa senhora era muito má. Muito, muito má. E a tarefa dela era, basicamente, ela era responsável pela limpeza da casa, além de olhar o bebê, mas o que acontecia era, geralmente, essa senhora Cook, ao final do dia, ela passava verificando o trabalho que a Harriet tinha feito, e ela frequentemente encontrava que não estava satisfatório. E, por não estar satisfatório, o que acontecia? Harriet, ela era punida. E aí, eles puniam com a ideia de que, punindo, ela ia aprender a fazer certo. Ela ia começar a fazer certo. Só que depois de diversas vezes se repetindo, ela fazendo a tarefa, não ficava do jeito certo, ela era punida. Fazia a tarefa, não ficava do jeito certo, ela era punida. Só depois de algumas vezes isso acontecer e eles verem que a punição não estava resolvendo, eles perceberam que eles não haviam explicado exatamente, em detalhes, o que ela precisava fazer. Então, ela não estava fazendo certo porque ela não sabia como era para fazer. E então eles decidiram explicar para ela, e aí ela começou a fazer do jeito que tinha que ser feito. Então, e isso com uma criança de 5 anos. Por isso que eu não quero entrar em tantos detalhes, porque para mim foi algo que eu li que, tipo, não entra na cabeça. Não entra na cabeça de jeito nenhum. Então, isso foi na primeira casa, tá? Na segunda casa, ela trabalhou por muito tempo para essa senhora, e aí depois de um tempo, essa senhora decidiu que ela não era boa o suficiente, ela devolveu para a dona dela, e dizendo que a Harriet não valia nem um centavo. E depois, então, ela foi trabalhar com uma outra senhora, que foi a senhora... Okay.
uma outra senhora que eu vou... Ah, tá, antes disso, ela voltou a trabalhar com a senhora Cook, só que como babá. E aí, depois de um tempo, o marido da senhora Cook acabou colocando a Harriet para trabalhar numa outra função, que era ficar de olho numas armadilhas de uns bichos que eu não vou lembrar qual era o nome. Para Harriet, aquilo foi algo maravilhoso, porque ela não gostava de ficar trancada dentro de casa. Então, ela ficava do lado de fora, só observando as armadilhas para ver se eles pegavam o bicho ou não. Só que o lugar onde a Harriet trabalhava nessa tarefa era próximo dos pântanos. E nos pântanos haviam muitos bichos. E, eventualmente, a Harriet acabou ficando muito doente. E aí, com isso, ela foi devolvida e ficou sob os cuidados da mãe dela. Para quem não sabe, a mãe dela ela era o que hoje a gente considera uma fitoterapeuta. Ela era uma fitoterapeuta e, não sei se a palavra é curadeira ou curandeira, muito habilidosa. Então, ela era extremamente habilidosa com os remédios naturais. E com os remédios naturais, ela tratou a Harriet. E foi também com a mãe dela que Harriet aprendeu muitas coisas da medicina natural, que ela acabou usando no futuro, quando ela estava durante o período da Guerra Civil Americana. E, então, por conta de ter ficado doente, ela acabou sendo devolvida para a dona original dela, e o que para ela foi o pessoal, em inglês a gente fala a blessing in disguise, que é seria como uma bênção mascarada. Acho que assim seria a melhor expressão. Por quê? Porque Harriet voltou para casa, ela não voltou a trabalhar com a senhora Cook, e ela ficou sob os cuidados da mãe dela. E então, ela depois, um pouco assim que Harriet ficou bem, ela foi trabalhar para uma senhora, senhora Susan. Vou colocar em português aqui. A senhora Susan, onde ela trabalhou como babá, tá? Só que nessa segunda casa que ela trabalhou, ela era frequentemente deixada com fome e privada de cuidados básicos. Em uma situação, ela estava tão faminta que ela roubou um cubo de açúcar, sabe? Aqui no Brasil a gente não tem tanto costume, mas eu sei que nos Estados Unidos tem bastante costume de ter aqueles cubinhos de açúcar. Ela roubou um cubo de açúcar que foi deixado em cima da mesa. A dona da casa, ela viu, e então percebendo a Harriet percebendo que ela ia sofrer uma punição severa, ela fugiu e se escondeu em um chiqueiro por diversos dias, sobrevivendo das sobras que eram jogadas aos porcos. E de muitas formas, quer ela tenha percebido ou não, essa fuga impulsiva do chicote, né, da senhora Susan, foi sua primeira tentativa de assumir o controle e fugir em busca de sua liberdade. Mas, lógico, ela não podia se esconder no chiqueiro para sempre. Eventualmente, ela teve que voltar. E quando ela voltou, ela não só foi punida por comer o cubo de açúcar, mas também por ter fugido. E, como consequência, ela sofreu uma punição severa. É dito que ela chegou a sofrer lesões internas por conta dessa punição. E, por conta disso, ela ficou bem... ela foi, com certeza, foi muito abalada psicologicamente, mas fisicamente também. E, por conta disso, essa senhora Susan, ela percebeu que, por conta dos danos internos, das lesões internas, ela percebeu que a Harriet não tinha condições de trabalhar, então ela foi devolvida para a dona dela, que na época era a Brothers. Brothers, isso. Então, só para vocês saberem aqui, a dona dela era a Brothers, a família Brothers. Então, ela foi devolvida. Tá? E, frequentemente, a Harriet ela era tida como mal-humorada e tendo um mau comportamento. É claro que a gente não tem como esperar que alguém que vivia nas condições, a gente não tem nem como imaginar, nesse mundo moderno que nós estamos hoje, como é que alguém poderia viver feliz ou bem-humorado na situação em que ela estava como escrava. Mas frequentemente as pessoas diziam que ela era, assim, mal-humorada e tinha um mau comportamento.
Mas, no fundo, o que a gente pode entender é que talvez a Harriet ela simplesmente não estava disposta a ser escrava de alguém. E a gente vê isso através de todo o relato da história dela. Ela não sabia o que era liberdade, mas a gente pode perceber que algo dentro dela sabia que a condição em que ela estava era errada. Ela sentia esse erro no fundo da sua alma. E em sua mente ela estava ativamente procurando uma solução, um remédio para aquilo. E uma coisa que ela sabia, com certeza, era de que ela não gostava de ficar trancafiada dentro de casa, sob o olhar do capataz. E depois de um tempo, seus donos começaram a perceber isso, e então começaram a enviar ela para trabalhar no campo junto com os outros escravos. E isso quando ela estava entrando na adolescência. Então aqui ela tinha por volta de 11 anos, mais ou menos. E ali, trabalhando no campo, ela podia sentir o vento e o calor do sol em sua pele. E ao menos imaginar como era ser livre. E foi ali que ela ouviu pela primeira vez sobre a misteriosa ferrovia clandestina, a ferrovia subterrânea. E o interessante é notar que o trabalho na plantação foi essencial para que Harriet se fortalecesse fisicamente, o que se provaria inestimavelmente assim, como algo de muito, muito valor, quando ela foi realmente em busca da liberdade. E foi lá que ela aprendeu também que era possível encontrar liberdade simplesmente se guiando pela Estrela do Norte, ou a Estrela Polar, que a gente não vê aqui no Brasil, mas que nos Estados Unidos é a mais brilhante, a que guia para o norte. Aqui a gente usa a constelação do Cruzeiro do Sul. Lá eles usam a Estrela Polar. E o catalisador que faria com que ela decidisse fugir de uma vez por todas foi quando o seu dono enfrentou, a família Brothers enfrentou problemas financeiros. E para resolver esses problemas, eles venderam as duas irmãs mais velhas, a Soph e a Lina. E quando elas fizeram isso, a Harriet ela perdeu contato total com as irmãs, mas ela nunca se esqueceu delas. E a memória de ter sido forçada a se separar de membros da sua família ficou tão profundamente registrado na sua memória que aquilo se tornou para ela ela se tornou firme e determinada a nunca mais passar por aquilo. E isso é algo que era, eu vou colocar assim, que é uma das piores partes, né, da vida de um escravo. Por quê? Quando eles, como escravo, eles se casavam, mas o casamento não era legal. E como escravo, eles não tinham qualquer domínio ou controle sobre suas vidas. E frequentemente você via famílias sendo separadas nesses processos de venda. E por isso muitos até evitavam se casar, e quando se casavam, evitavam ter filhos, porque eles não queriam passar por essa situação. E uma das coisas que, sendo bem sincera, me doeu muito quando eu estava lendo essa história, é que as irmãs mais velhas da Harriet, elas tinham filhos. E ao serem vendidas, elas não só foram separadas da sua família, da sua mãe, dos seus irmãos, do seu pai, como elas foram separadas dos seus filhos também. Então, elas foram vendidas e todos os seus familiares ficaram para trás. Depois daquilo, a mãe, em especial a mãe de Harriet, ela tomou a firme decisão de que ela nunca mais ia deixar isso acontecer. E foi muito interessante que, depois de um tempo, um rapaz da Georgia, se eu não me engano, ele aparece querendo comprar um escravo. E aí ele negocia com a família Brothers para comprar o irmão mais novo da Harriet, que era o Moses, ou então em português, o Moisés. E ele veio pedindo, né, que ele queria comprar, e ele estava negociando com a família Brothers. Eles estavam já fechando o negócio, e a mãe da Harriet, ela percebeu isso, né, a Harriet percebeu, e foi até lá, e, digamos assim, bateu perna com a família Brothers, falando, não, ele não está à venda. E aí ele
ele acabou mandando ela fazer uma outra tarefa, e depois, quando ela voltou, ela ouviu eles falando novamente, e ela falou, vocês estão falando dele, ele não está à venda. E depois a família Brothers acabou enviando um capataz para ir atrás do menino, e não acharam ele, porque a mãe dele, né, a Harriet, mãe, tinha escondido o rapaz para que ele não fosse encontrado. E então a família Brothers decidiu deixar para lá, e acabaram não vendendo ele. Então, embora algo muito simples, isso foi para Harriet uma lição muito valiosa de que era possível desafiar esse espírito de desafiar quem estava acima, né? Era possível. Então, essa ideia ela foi fomentada na mente de Harriet, e por volta de 1831, ela ouviu as histórias de uma rebelião numa plantação não muito distante de lá, onde um escravo chamado Nat Turner, ele lançou essa rebelião, e acho que foram, se não me engano, aqui 50 brancos sulistas acabaram mortos. E eventualmente a rebelião ela foi terminada, né? Mas o simples fato de ver essa possibilidade de ouvir essas histórias foi como um combustível para Harriet ela se manter firme no propósito de que ela podia sim buscar a liberdade dela. E então, em 1835, tá? Vou colocar aqui. Harriet tinha mais ou menos por volta de 15 anos. Ela está trabalhando na plantação, e ela vê um escravo, o Jim, saindo da plantação. E ela, na mente dela, ela pensa assim, nossa, será que... Ela sente que talvez ele vá começar uma rebelião. Só que o capataz, ele vê o Jim saindo, e ele vai atrás dele. E a Harriet, ela faz o quê? Ela segue eles, porque ela quer saber o que vai acontecer. O Jim, ele entra numa loja, ele se esconde no fundo de uma loja. O capataz entra atrás dele, e a Harriet vai atrás, e ela acaba parando na porta. E quando o capataz ele vê que a Harriet está na porta, ele pede para ela, bloqueia a porta, para ele não fugir. Só que o que a Harriet faz ela, ao ver o Jim se aproximando, ela abre passagem para que ele fuja, e então ela vai e bloqueia a porta para que o capataz não consiga passar. E com isso, existem algumas versões dessa história. Algumas dizem que foi de propósito, porque ele ficou muito enfurecido. Outras dizem que ele estava, na verdade, mirando no escravo que estava fugindo. Mas ele pegou, pelo que eu entendi, acho que alguns de vocês vão saber. Aquelas balanças antigas, geralmente quando eles usavam, eles colocavam uns pezinhos para poder equilibrar. Então, ele pega um desses pesos, que tem, pelo que eu vi, eram 2 pounds, então é por volta de 1 quilo, tá? Ele pega esse peso e ele arremessa. Alguns dizendo que ele estava querendo acertar o escravo que estava fugindo e acabou acertando a Harriet sem querer. Outros dizem que foi de propósito na direção da Harriet, porque ele ficou enfurecido com ela. E o que acontece? Acaba acertando na cabeça dela, e ela sofre uma fratura, tá? No crânio. E percebendo o que aconteceu, ele acaba pegando ela e levando ela para ser socorrida, né? Socorrendo ela, entre aspas, porque naquela época os escravos, eles não tinham, não naquela época, né? Em toda a época, os escravos, eles não tinham direito à assistência médica regular, tá? Então, eles levam a Harriet, ele leva a Harriet de volta para a família Brothers, para a casa da família Brothers, e lá, a Harriet, ela vai dizer que ela fica acho que na sala, em algum cômodo da casa da família Brothers, simplesmente lá, sem atendimento nenhum, sem cuidado nenhum, e que depois, acho que 2 dias depois, ela vai com uma faixa na cabeça, já é forçada a voltar a trabalhar,
e mesmo com sangue escorrendo, ela está lá sendo forçada a trabalhar. Outros dizem que, na verdade, a Harriet ela tá exagerou um pouco na história, e que, na verdade, ela passou em coma, ficou em coma por algumas semanas, sob os cuidados da mãe dela. Mas, qualquer que tenha sido o caso, ela foi, sim, assistida pela mãe dela, com todos os remédios naturais que ela conhecia, porém, depois desse episódio, ela passa a sofrer com dores de cabeça intensas e desmaios frequentes. E os desmaios eram tão fortes que ela ficava completamente inconsciente e que nada acordava ela. De acordo com o que eu li, mesmo se ela fosse, tipo... cadê? Mesmo que ela fosse, tipo, chicoteada, ela não acordava, tá? Então, era essa inconsciência que ela ficava inconsciente de tal maneira que era como se ela caísse num sono profundo e não acordava de jeito nenhum. Então, era preciso esperar ela voltar a si para ela conseguir seguir com o que ela estivesse fazendo. Então, os donos dela, a família Brothers, vendo a situação dela e sem saber direito o que fazer, eles decidem tentar vender a Harriet. Porém, ninguém queria comprar ela, porque eles sabiam que ela estava danificada, vamos colocar assim. Eles não davam nem 6 centavos por ela. Lembrando, quando a gente pensa assim, né, 6 centavos não é nada, mesmo naquela época não era muita coisa, mas o dinheiro naquela época valia de uma maneira bem diferente, tá? Então, vamos colocar aqui, $20 valia muito mais do que vale hoje. Mas ainda assim, essa ideia de vender a Harriet não funcionou. E com os cuidados da mãe dela, ela acabou se recuperando e conseguindo voltar a trabalhar. E então, em 1836, ela começa a trabalhar ela meio que, não sei se é alugada, mas ela começa a trabalhar para um senhor chamado, cadê o nome dele? John Stewart. Calma. Meu tablet está desligando sozinho, gente, desculpa. Só um segundo. Então, ela começa a trabalhar para o John Stewart. E... cadê aqui? Ela começa a trabalhar para ele. A princípio, ela é colocada para trabalhar dentro de casa, mas ela insiste com ele que ela quer trabalhar fora. Ela quer fazer o outro serviço. Porém, ele era dono de um depósito de madeira, tá? Então, era um depósito de madeira. Então, o trabalho que eles realizavam lá era o de cortar lenha, tá? Derrubar árvores e transformar em lenhas e transportar essas lenhas. O que, na época, era um trabalho tipicamente reservado para homens, tá? Só que Harriet, ela insiste com o Sr. Stewart, e ele acaba, depois de muito considerar, permitindo que ela realizasse esse trabalho. E não só ela realizou esse trabalho, como ela era uma das melhores trabalhadoras que ele tinha. Então, aqui, por isso que eu coloquei o título desse estudo como Harriet, uma mulher à frente do seu tempo. Porque ela realizava coisas que, para aquela época, se a gente pensar, 1830, 1840, era a mesma época em que Ellen White estava viva. Então, para a gente lembrar como era a condição, como a mulher era vista naquela época, era algo assim, o que a Harriet estava fazendo era algo realmente extraordinário. Então, ela realizou esse trabalho, e o pai dela trabalhava também para esse John Stewart. E algo muito importante de colocar, era muito comum que os donos dos escravos, eles estabelecessem uma idade
para que seus escravos fossem libertos, tá? E o dono original do pai dela, o nome do pai dela é Benjamin, o dono original do pai dela, ele tinha estabelecido no testamento dele que aos 45 anos, o pai dela deveria se tornar livre. O que, de fato, aconteceu em 1840, tá? Então, 1840, pai é liberto. O que para eles foi, em inglês a gente chama de bittersweet, em português é agridoce. O que foi um momento muito agridoce. Por quê? Porque ele era um homem livre, mas toda a sua família, sua esposa e seus filhos eram escravos. Então, embora para ele tenha sido algo maravilhoso ter a liberdade dele, toda a sua família não estava livre. Então, a gente fala que é um momento, assim, bittersweet, meio agridoce da vida deles. E então, depois do acidente da Harriet, em 1835, ela acaba se tornando uma pessoa mais religiosa, embora já viesse de uma família religiosa cristã, ela se torna mais religiosa, e depois do acidente, ela começa a ter sonhos e visões, tá? E ela começa a acreditar que esses sonhos e visões são como mensagens diretas de Deus. E um dos sonhos que ela tinha, ela se via voando sobre as plantações e as montanhas, como se ela fosse uma águia, como se ela fosse uma ave. E o que, um pouco mais para frente, ela é interpretado como ela ganhando, conquistando a liberdade dela. Em 1840, no ano em que o pai dela foi liberto... Ai, de novo, gente. Desculpa. Meu tablet, ele tá de mal de mim. Ana, tem pessoa com mão levantada aqui. Quem? Eu não vi, pera, desculpa. Quem quer falar? Pode falar. Ei, Ana, Pode falar. então, eu queria colocar o ponto, né, que apesar dela ter sido uma mulher que, né, a gente percebe uma mulher muito forte, ela era uma mulher de porte miúdo, né? Ela Uhum, tinha estatura de 1,47 m e por tudo, né, dá para se entender por tudo que ela passou, sendo uma escrava desde criança, ela não tinha um porte físico que denotava uma mulher forte, né? uhum, Altura e tudo mais. Então, quando fala, né, de ela cortar lenha, dela ser uma das melhores funcionárias, né? A gente imagina a força que uma pessoa pode ter, mesmo sem tendo um porte físico considerado grande, né, para ser forte, uhum. e sendo Sim, mulher também. muito obrigada pelo comentário, Rê. Eu não sabia que Uhum. ela era tão baixa assim, não. Eu não cheguei a ver Uhum. essa informação, mas é interessante. Muito obrigada. E é interessante notar com esse comentário que realmente, quando a gente pensa em força, né, a gente imagina aquelas pessoas assim, musculosas e grandes e tudo mais. Mas o que muita gente às vezes ignora é que a força que vem do trabalho físico conta muito. Um comentário bem aleatório, gente, mas eu cheguei a ver um vídeo de uma competição onde diversos um grupo de pessoas competiam umas com as outras para ver quem era mais forte. E muitos deles eram, eu não sei como falar em português, eles eram bodybuilders. Eram pessoas que, fisiculturistas, eu acho que é essa a palavra. Então, eles eram fisiculturistas. Então, a dedicação deles era em crescer o corpo. E eles, assim, embora fossem capazes de levantar lá, sei lá, 100 quilos, sei lá, 200 quilos, na competição de força, eles perdiam para aqueles que tinham conquistado a força com o trabalho físico diário. Então, quando a gente vê a Harriet, embora ela fosse miudinha, o fato de ela ter trabalhado na plantação, o fato dela ter realizado esses trabalhos físicos, fortaleceram ela, e eu vou dizer que fortaleceram ela não só fisicamente,
mas também psicologicamente para tudo que ela desejava alcançar, que era a liberdade dela. Então, em 1840, ela também conheceu, vou colocar aqui embaixo, ela conhece o John Tubman, que é quem viria a ser o seu marido. O John Tubman, ele nasceu livre, tá? Quando os pais dele tiveram ele, eles já eram, já tinham sido libertos, então já tinham atingido, pelo que eu entendi, aquela faixa etária de liberdade. E eles, então, se casam. Em 1844, tá? E após se casar, a Harriet, ela decide contratar um advogado para analisar o testamento do dono original de sua mãe. Por quê? Porque ela viu que o pai foi liberto aos 45 anos. Ela viu que os pais do John também foram libertos. Então, ela começa a questionar isso. Então, ela contrata o advogado para analisar o testamento do dono original da sua mãe. E aqui eu não vou entrar em detalhes, gente, como funcionou o sistema de donos da família da Harriet, porque foi bem complexo. Foi algo de tipo, o pai dela e a mãe dela eram de famílias donos, como eu posso falar? Pertenciam a famílias diferentes. E aí um morreu, o outro morreu, aí casaram, e aí foram misturando essas famílias. E aí foi quando juntou os escravos, e aí a mãe e o pai dela se conheceram, tá? Então ela pesquisa e ela descobre, então, que, de acordo com o testamento, a mãe dela também deveria ser liberta aos 45 anos. Só que esse testamento ele foi completamente ignorado pela família Brothers, tá? Pela dona, pela nova dona da mãe dela. E isso deixa a Harriet, assim, extremamente enfurecida, vamos colocar assim. E então, o dono atual delas decide vender a Harriet e seus irmãos, 2 irmãos. E preocupada com isso, então, a Harriet, ela ora a Deus, pedindo que mude o coração do seu dono, para que ele se torne cristão, e que, com isso, ele tenha um coração um pouco mais amolecido. Só que, com o passar do tempo, ela percebe que ele não vai mudar. E, percebendo isso, então, ela ora para que Deus o leve, para que ele morra. E alguns vão dizer que é coincidência, mas pouco tempo depois, em 7 de março de 1849, o dono dela falece. Ele morre. E Harriet, então, ela se sente responsável pela morte dele e extremamente arrependida por ter pedido que Deus o levasse. E um pouco mais tarde, ela relata para uma das... eu quero ver o que vocês estão comentando aqui. Cadê? Deixa eu ver o comentário que vocês fizeram. A Carol comentou, desnutrição crônica causa isso, não crescem. E realmente, faz muito sentido. Levando em consideração tudo que Harriet passou, com certeza ela sofreu de desnutrição crônica. Então, o que acontece? Em um dos... quando Harriet ainda estava viva, ela acabou conhecendo... Uma moça acabou entrando em contato com ela, que queria escrever a biografia dela. Foi a primeira biografia e a biografia oficial, porque foi algo entrevistado diretamente com a Harriet. E então, ela relata para essa moça o seguinte, que ela daria tudo, ela daria todo o ouro e a prata do mundo, se ela tivesse, para trazer essa pobre alma de volta. Ela daria a si mesma. Mas ele já tinha partido e ela não podia mais fazer nada por ele. Então, assim, ela se sente realmente muito culpada e muito arrependida pelo ocorrido. Mas, apesar de tudo,
o dono dela, ele não muda os novos donos, né? Eles não mudam de decisão. Ela agora passa a pertencer à esposa dele, que é a Elizabeth Brothers, e ela decide seguir com os planos do marido dela. E com isso, ela mantém o plano de vender a Harriet e os irmãos dela para uma plantação no que eles chamam de Deep South, que seria a tradução livre no Sul Profundo. E o que fez com que Harriet ficasse muito temerosa. Por quê? Era muito conhecido que as regiões mais ao sul, o trabalho era muito mais severo. E levando em consideração a situação de saúde que a Harriet enfrentava, né, com as frequentes dores de cabeça, com os períodos de inconsciência frequentes, ela sabia que se ela fosse para o sul, ela muito provavelmente não duraria muito lá. Ou ela seria punida frequentemente, ou ela acabaria sendo morta. E, embora o marido dela fosse um homem livre, ela também não queria que ele sofresse, no sentido de ter que ir para lá, uma região que era muito mais severa com os negros, tá? Embora ele fosse um homem livre. E com isso a gente tem, então, a primeira tentativa de Harriet de fugir. Essa primeira tentativa ela acontece no outono de 1849, tá? E nessa tentativa ela tenta fugir com os dois irmãos dela. Porque eles trabalhavam numa plantação próximo de onde Harriet ficava. E com a morte do marido da Elizabeth, Eliza Brothers, ela não estava tão ciente, ela tinha uma dificuldade em contar, em saber quantos escravos eles tinham e que trabalhavam lá. Então, a Harriet, ela decidiu tomar isso como uma vantagem, ela decidiu se... qual que é a palavra? Esqueci a palavra em português, gente. Mas ela decidiu se aproveitar dessa situação. Então, do fato de que a Eliza, ela não daria conta tão rapidamente de que haviam escravos que tinham sumido. E também ela aproveitou para fazer isso num sábado à noite. Por quê? No domingo eles não trabalhavam. Então, até que a Eliza percebesse que alguns escravos tinham sumido, ia demorar. E então eles fogem. Só que a Eliza, ela percebe o que aconteceu. E então ela coloca um alerta e posta uma recompensa para quem achasse eles. E embora a Harriet estivesse assim, decidida no desejo de fugir, de encontrar a liberdade, os irmãos dela começam em inglês nessas horas tão melhor, gente. Em inglês a gente fala have second thoughts. Então eles começaram a meio que voltar atrás, a repensar e falar assim, eu acho que não. E então, depois de um tempo, eles com medo das consequências, eles decidem que é melhor voltar atrás. Que para eles seria muito melhor voltar do que ser capturados como fugitivos. Então, como o medo toma conta deles, a Harriet acaba aceitando, né, cedendo, e acaba voltando com eles. Só que, embora essa primeira tentativa tenha sido frustrada, ela serviu como se fosse um ensaio para Harriet, porque ela estava ainda mais decidida a fugir. Só que na próxima, ela faria sozinha. E aqui, eu quero fazer uma observação, que é algo que no filme a gente não vê. Vou seguir a lógica aqui, aí eu vou fazer a observação que eu queria fazer. Então, ela decide fugir, só que ela decide fugir sozinha, sem ninguém. E o que ela faz? Então, ela sai à noite, né, que é o momento que ela decide fugir, e ela, ao redor dos quartos, né, de onde as pessoas, onde os escravos viviam, ela canta um hino. Ela se comunicava muito com os escravos, na verdade, através de canções.
e ela canta uma música, e a sobrinha dela, a Mary Ann, ela tá ouvindo, e ela entende exatamente o que a Harriet está falando com aquela música. A música, ela falava algo como... vou tentar traduzir aqui, mas era algo como... me desculpe, meus amigos, mas eu... Me desculpe, meus amigos, em deixar vocês. Adeus, ó adeus. Mas eu encontrarei vocês na manhã. Adeus, ó adeus. E aí terminava. Eu encontrarei vocês na manhã, quando alcançarmos a Terra Prometida. Então, a sobrinha dela, ela interpreta essa música, ela entende que a Harriet, ela vai fugir, que a Harriet, ela está indo embora. E depois de um tempo, buscando ser prudente, a sobrinha dela comunica, né? Ela mantém o desaparecimento da Harriet em segredo, mas ela comunica aqueles que eram mais próximos de Harriet, incluindo os pais dela e o marido dela. E todos eles mantêm segredo, exceto o marido dela. De acordo com o que os estudiosos dizem, o marido dela, ele, na verdade, ele informa a Eliza, que é a dona da Harriet, de que ela fugiu. E ele é um pouco vilanizado, vamos colocar assim, por conta dessa ação. E aqui é uma observação. Algumas pessoas vão dizer, vão colocar ele como vilão, mas a gente, em partes, não querendo defender ele, mas levando em consideração tudo que a Harriet ia enfrentar como consequência daquilo, todos os perigos que ela estava correndo, não só ao tentar fugir, mas se ela fosse capturada, alguns dizem que ele fez aquilo, né? Que ele denunciou a Harriet tendo o melhor interesse dela, né? Buscando como uma maneira de proteger ela. Mas muitos questionam o marido dela, porque existem relatos que dizem que ele era um pouco... ele era um marido abusivo e meio tóxico. Algumas pessoas, elas se perguntam, né, por que um homem livre escolheria se casar, primeiramente, com uma escrava, né? E alguns dizem que talvez ele pudesse estar... O plano dele era juntar dinheiro para comprar a liberdade dela, o que era muito comum de ser feito. E muitos até entendem que, tipo, se ele realmente amasse a Harriet e ela fosse vendida mais para o sul dos Estados Unidos, ele iria atrás dela, ele conseguiria ir ficar com ela para lá. Mas muitos historiadores vão relatar que, na verdade, não, ele era realmente um homem não muito bom. Até mesmo a biógrafa original, vamos colocar assim, da Harriet, diz que ele era... que frequentemente ele chamava ela de tola, que ela era burra e que por conta do machucado dela, do acidente que ela sofreu aos 15 anos, que ela não prestava para muita coisa. E aqui então falava que ele tinha essa atitude um pouco tóxica e um caráter um pouco cruel, e que talvez, né, uma das razões, né, que ele não queria que a Harriet fosse embora era porque ele não queria perder o controle sobre ela. Ele fazia ela se sentir pequena e insignificante. Algumas pessoas vão relatar isso. Então, com isso, muitos dizem que talvez quando Harriet fugiu, ela não só fugiu, não só foi em busca da liberdade contra a escravidão que ela vivia, mas também da opressão do marido. Mas independente de qual fosse, se fosse os dois ou se fosse só pela liberdade com relação à escravidão, ela estava determinada a conquistar
a liberdade dela. E já deu 10h30. Eu vou encerrar colocando só um ponto aqui que eu achei muito interessante. E eu já vou deixar aqui a sugestão, porque tem muito mais coisa para a gente ver da história dela, que é muito, muito, muito incrível. Mas só para vocês saberem, então, como vocês sabem, a Harriet, ela fugiu, ela conseguiu alcançar a liberdade. E ela passou por uma rede ela passou por essa rede de conexões que permitiram que ela... Estão falando que eu posso continuar. Eu posso continuar? É porque eu não quero ter que parar no meio de uma coisa que é importante. Aqui as histórias vão ser bem importantes. Mas vamos saberem, então ela chegou, pelo que eu entendi, antes um pouco dela fugir, ela acabou conhecendo uma moça. E essa moça, ela fazia parte da sociedade religiosa chamada Quakers, tá? Os Quakers eram uma sociedade religiosa e eles viam a escravidão como uma prática maligna. E era do intuito deles fazer tudo o que eles pudessem para aliviar aqueles que estavam presos na escravidão. Então, a Harriet, ela vai atrás dessa moça, e essa moça entrega um pedaço de papel com 2 nomes escritos nele. Harriet não sabia ler, mas ela guarda esse papel, e essa moça, então, ela indica para Harriet o caminho que ela tem que seguir. Então, ela, seguindo com isso, ela aparece na casa de uma outra pessoa, ela bate na porta, e ela só mostra o papel. Ao ver o papel, a moça automaticamente ela reconhece a dificuldade, a situação em que a Harriet está, leva ela para dentro, dá um pedaço de pão para ela, algo para ela comer, mas para não levantar suspeita dos vizinhos, ela pede para a Harriet sair, varrer a varanda, limpar um pouco o quintal, para eles não suspeitarem do que ela estava fazendo. Depois, à noite, quando o marido dessa moça chega, ele então organiza os próximos passos para Harriet. O que ele faz? Isso é o que a gente vê no filme, embora no filme a gente veja como sendo ela se escondendo só. Ele tem uma carruagem, uma charrete, uma carruagem, que tem um vagão atrás que é coberto com feno dentro. Então, ele esconde Harriet no meio do feno e transporta ela até o próximo ponto. Chegando lá, ele indica que ela precisa... Chegando no próximo ponto, ele indica que a Harriet ela precisa seguir um rio chamado Choptank, que ia para dentro de Delaware, e que, seguindo esse rio, ela chegaria ao Estado Livre da Pensilvânia. E durante esse percurso, a Harriet ela se manteve sempre, como é que fala? Sempre viajando à noite, tá? Porque ela precisava ficar fora de vista durante o dia, e também porque à noite ela se guiava pela estrela polar, pela estrela do norte. E dizem que ela ficou esse percurso, né, durou cerca de 2 semanas, então foram 2 semanas viajando somente à noite. E então, ela chega à Pensilvânia, e para eles, eu quero ver um trecho aqui, e embora ela tenha tido um pouco de ajuda nesse percurso, boa parte dele ela fez sozinha. E foi muito incrível, em inglês é remarkable. Esqueci a palavra em português, gente. Deixa eu só ver que eu tô... Exato, obrigada, Gabriel. Então, foi muito notável que ela tenha feito todo esse percurso sozinha, nesse terreno tão incerto, né? Onde muitas pessoas, na verdade, faziam com a ajuda de um condutor. Então, só a solidão desse percurso, para muitas outras pessoas, seria devastador, mas não para ela. Que foi, no caso, né, os irmãos dela, a solidão, embora eles estivessem com a Harriet,
a solidão do percurso, os perigos do percurso, para eles foi demais. E eles decidiram voltar. Mas para Harriet, não. Porque Harriet, ela sempre afirmou que ela sentia uma presença divina guiando o caminho dela e fazendo companhia para ela durante todo o tempo. E quando ela chegou, finalmente, à liberdade, ela descreve da seguinte maneira, ela diz como se ela estivesse no paraíso. Ela descreve assim, eu olhei para as minhas mãos para ver se eu ainda era a mesma pessoa agora que eu era livre. Havia tamanha glória sobre tudo. O sol, ele vinha por entre as árvores como ouro e sobre os campos. E eu me senti como se eu estivesse no paraíso. É assim que ela descreve o momento em que ela entra na Pensilvânia e ela sente aquele primeiro ar de liberdade. E só por curiosidade, ela viajou nesse percurso, tá? 90 milhas. O que, em quilômetros, são 144.841 quilômetros. Sozinha. Então, foi algo realmente notável e admirável o que essa mulher, como a Rê colocou, essa mulher tão pequena conquistou. E tem muito mais, muito mais, porque aqui, na verdade, a história está só começando para falar sobre a Harriet. E eu quero propor voltar uma outra vez para tentar concluir essa história. Ela ainda volta diversas vezes para ajudar a família dela. Ela ajuda na Guerra Civil, que é uma história incrível também. E o que ela fez depois que a escravidão acabou e a Guerra Civil acabou. Então, eu quero trazer isso para vocês, porque eu vejo na Harriet, assim, uma história realmente de, exatamente, 144 mil quilômetros. Eu gosto de colocar isso porque eu vi alguém colocando 145 mil. Mas não, 144.841. Então, eu acho que não é aleatório, não é coincidência, vou colocar assim, as datas, os anos, tudo que ela alcançou na vida dela, todos os marcos da vida dela, eu não vejo como simplesmente uma coincidência. Não, eu acho que assim, não tem como a gente afirmar, né, que as visões, os sonhos que ela teve durante a vida dela, que eram realmente mensagens diretas de Deus, mas a gente não pode também negar que essa mulher, ela não foi guiada por Deus, porque ela foi. Isso eu não tenho dúvidas. Tudo que ela realizou, não tem como não enxergar a mão de Deus guiando a vida dela. Então, eu vou encerrar por aqui. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, fiquem à vontade, podem levantar a mão, abrir o microfone. Mas eu quero muito voltar e trazer mais algumas coisas da história dela, porque realmente é uma história muito, muito incrível, que eu acho que serve não só de inspiração, mas é um exemplo de uma mulher que era escrava, era negra, mas que em nenhum momento essas condições impediram ela de realizar tudo que ela realizou. Então, eu tenho uma admiração muito grande pela Harriet. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Fiquem à vontade. Senão a gente vai encerrar. Uma pergunta. Você Sim. já ouviu sobre alguma coisa sobre a moeda, colocar a cara da Harriet em alguma moeda? Eu Sim, queria era saber. a nota de $20. Existe um projeto que gostaria de colocar o rosto dela na frente da nota.
É algo que eu posso trazer para vocês depois, mas existe muita controvérsia, porque a nota de $20 atualmente, o rosto que está nessa nota é do presidente Samuel Jackson, e ele foi um presidente extremamente conectado ao Sul e à escravidão. Então, a proposta é colocar o rosto dela na frente da nota e deixar o rosto dele na parte de trás da nota. Então, as pessoas acham um pouco contraditório você ter o rosto da Harriet na mesma nota, onde você tem um escravagista, né, que eles chamavam, eu acho. Um escravagista na parte de trás. Então, mas existe sim essa questão. Eu não lembro se foi o Trump que barrou, mas eu sei que existem pessoas a favor e pessoas que são contra. Então, não é algo que foi aprovado. E algo muito interessante, só para vocês saberem, adiantando um pouco, aproveitando a pergunta, no final da vida de Harriet, ela conseguiu receber uma pensão pelo trabalho realizado durante a Guerra Civil, e a pensão dela era exatamente $20. Então, as pessoas acham meio que, vou colocar assim, meio irônico, que exatamente na nota de 20 que eles queiram colocar, cínico, talvez seja a palavra, meio cínico querer colocar exatamente o rosto dela na nota de 20, que era o valor da pensão dela. Lembrando que naquela época $20 valia muito, tá, gente? Embora não fosse muita coisa, ainda assim. Mas existe sim essa possibilidade, esse debate de colocar o rosto dela. Mais alguma pergunta? Nossa, eu criaria uma nota de 200, né? Pelo menos. Uma nova e colocaria a cara dela. Eu acho que ela merecia algo exclusivo só dela também. Carol, pode falar. Carol, você tinha levantado a mão? Você não está conseguindo ativar? Se quiser escrever, eu dou um tempinho para você poder colocar aí seu comentário ou pergunta. Mais alguém? Algum comentário? Alguma pergunta? Aqui tá liberado para todo mundo. Gabriel, será que não dá para tentar você ativar? Que eu sei que Tentei já apertar aqui o botão pedindo para tirar o mudo. Nada ainda, Carol? Tá me ouvindo? Sim. Rose, enquanto você espera a Carol tentar ir, eu queria só acrescentar que as palavras da anciã Tess sobre ela, né? Ela tem uma admiração grande por ela também. E ela diz, é relevante que em um momento como este, Harriet Tubman tenha repetidamente chamado a atenção de muitos em todo o mundo. Esse artigo, que é um artigo que ela traz, né, não acrescenta muito ao nosso conhecimento profético, mas acredito que ainda vale a pena ser lido. A coragem, não apenas de uma escrava, mas de uma mulher em buscar a liberdade e a igualdade, não apenas para si mesma, mas para toda a sua família e para todos os outros que ela conseguisse salvar, bem como a história de um pai que achou por bem educar seus filhos, filha, e criar uma mulher forte. Vale a reflexão. Uhum. Com certeza. Eu acho que o sentimento que eu tenho com relação à história da Harriet e o meu intuito em trazer a história dela foi exatamente isso que a anciã Tess colocou, que embora talvez não tenha uma relevância profética, ou que a gente talvez não enxergue isso agora, é uma história que vale a pena a gente conhecer, porque realmente, assim, é uma história de inspiração. É uma história que, como eu coloquei no título,
ela foi uma mulher muito à frente do seu tempo. Tudo que ela fez, tudo que ela alcançou, eu acho que muitas pessoas hoje não fariam. E ela fez lá na época de 1800. Então, é uma história realmente que precisa ser conhecida. Aqui a Carol está poder comentar de onde eu estudei. A vida de Harriet é incrível. Vejo que no que você disse há mais detalhes preciosos e fatos diferentes que os mostrados no filme que claramente foram distorcidos. Você falou sobre isso, é algo que devemos atentar, sobre o perigo de filmes históricos que podem estar distorcidos e que temos que observar as fontes. Só isso. Obrigada pelo estudo. Eu posso recomendar o livro que eu peguei, tá, gente? Só para vocês saberem. Tudo que eu estou mostrando para vocês foi com base num livro que eu li. É, na verdade, um resumo da biografia dela. Não é a biografia completa. Eu ainda quero ler a biografia completa, mas eu peguei o resuminho. É um livro curtinho. Gente, é um livro que em 2 horas você lê ele. Eu posso compartilhar com vocês. Quem tiver... só que ele é em inglês, tá, gente? Quem tiver a versão do... Quem tiver Kindle, o Kindle Unlimited, que é uma versão da Amazon que você paga e você tem acesso a diversos livros, vocês conseguem ler de graça, tá? Se não, eu acho que não é um livro muito caro, mas que vale muito a pena ler, tá? Ele entra, assim, em alguns detalhes da vida dela, talvez não tão detalhado quanto uma biografia faria. Por exemplo, nesse livro ele não menciona qual o percurso que a Harriet percorreu, mas ele entra assim, em detalhes de diversos pontos. Como eu mencionei, a questão do marido dela foi algo para mim que foi bem chocante descobrir, porque no filme mostra de um jeito bem diferente. Então, saber que ele foi a pessoa que denunciou ela, foi para mim algo tipo, uau, algo que eu não esperava. E a gente consegue ver que ela foge, na verdade, de acordo com o relato desse livro, ela foge sem avisar o marido que ela vai fugir, enquanto no filme é bem diferente. Então, realmente vale muito a pena a gente ler sobre a história dela. Eu vou deixar depois para vocês o link do livro que eu me baseei, eu mando lá no grupo do Whats. E que mais? Mas vale muito a pena, gente. E depois eu quero ler também a biografia mais completa dela e, de repente, pegar mais informações. Mais alguma pergunta, algum comentário? Quem tiver acesso aqui ao Media Broadcast Brasil, temos lá o arquivo, né, de todos os artigos traduzidos, e tem o artigo 247, onde é falado sobre a descoberta da casa dela, não? E tem o comentário da anciã Tess, e tem alguns detalhes interessantes, pelo que eu lembro. Já foi lá em junho 21 que a gente publicou, mas talvez valha a leitura. Eu lembro que era um artigo curto. Não, legal. Fica aí a recomendação também do Gabriel para ler o artigo, tá? Então, é isso por hoje, gente. Já fica aqui o meu autoconvite para voltar, para trazer a continuação para vocês da história da Harriet. Tem muito mais detalhes para trazer e ouso dizer que a aventura dela está só começando. O momento que ela escapa é só o início, digamos que é o turning point, é o ponto de virada da vida dela para toda a aventura que vem a seguir. Então, convido a quem puder, se ajoelhar comigo para a gente poder encerrar com uma oração. Pai querido que estás nos céus, agradecemos a Ti por mais uma vez podemos estar reunidos para estudar. Agradecemos ao Pai porque o Senhor nos deixou lições valiosas, não só na sua palavra, mas na vida de diversas pessoas que realizaram feitos tão grandiosos como a Harriet. Que possamos, ao olhar para a vida dela e olhar a vida de outras pessoas, enxergar a maneira como o Senhor os guiou e poder enxergar que há muitas coisas que podemos fazer também. Que essas histórias sirvam de inspiração
e que possamos tirar lições valiosas, não só profeticamente falando, mas também para as nossas vidas, para o nosso dia a dia. Que o Senhor permaneça conosco durante esse restante de sábado, nos guiando e nos protegendo de todo mal. Essas bênçãos nós pedimos em nome de Jesus. Amém.